aqui. Então, queridas, o que a gente estava vendo, né? A gente estava conversando, não é, até então, sobre as diversas formas de separação judicial, não é? E apesar de não estar no Código Civil, mas nós temos também a separação extrajudicial e também o divórcio extrajudicial. Eu tinha até já comentado que a gente não encontra isso, né, no Código Civil, mas sim somente no Código de Processo Civil. Por quê? Porque a lei que ela incluiu, né, que ela criou os procedimentos extrajudiciais de separação, de divórcio e de inventário, ela é de 2007. Né? Então, a Lei 11.441 de 2007, e por isso os procedimentos extrajudiciais não foram incluídos, né, no Código Civil, tá? Mas só salientando que todo procedimento extrajudicial, ele é consensual, né? Então, quando a gente vai ao cartório, a um cartório de notas, né, que é exatamente o cartório que vai confeccionar uma escritura pública, e a gente vai lá para se separar, para se divorciar ou para fazer um inventário, então não pode haver nenhum tipo de litígio e também não pode haver interesse de menores ali presentes, porque quando há menores ou então um maior incapaz, o que vai acontecer? É necessária a participação do Ministério Público, e o MP não está nos cartórios, não é? Então, por isso, é que nós só podemos ir para o procedimento extrajudicial se a gente estiver de acordo com tudo e não houver interesse de filhos menores ou incapazes. E quando a gente fala em inventário extrajudicial, também a pessoa que faleceu não pode ter deixado o testamento, tá? Então, para o inventário extrajudicial, que vocês vão ver lá em Direito das Sucessões, ainda vai ter um outro requisito. Todos os herdeiros têm de estar de acordo, todos os herdeiros têm de ser maiores e capazes, e o morto também não pode ter deixado o testamento, porque se o morto deixou um testamento, aí todo o inventário, não é, assim como o registro do testamento, só podem ser na modalidade judicial, tá? Então, a gente tinha visto aqui o quê? As 3 tipos de separações judiciais litigiosas, que é a separação judicial por culpa, a separação judicial remédio, a separação judicial falência. Nós vimos a separação consensual, que essa separação consensual é que nós podemos também utilizá-la tanto na forma judicial como extrajudicial, e a gente daqui a pouquinho vai falar sobre o divórcio, tanto divórcio judicial como divórcio extrajudicial, tá? E para terminar a questão das separações, a gente vai ver que só faltou realmente, não é, aqui, desculpa, eu estou aqui no local do código errado que eu estava aqui folheando, né? Só faltou realmente o artigo 1578 para a gente fechar a separação judicial. E a gente vai ver que esse artigo 1578, ele também se refere àquela separação judicial litigiosa por culpa, aquela que a gente tem de declarar o motivo, que os motivos estão até aqui no artigo 1500, né, e 73, que seria adultério, tentativa de morte, serviço ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, conduta desonrosa, e que o próprio parágrafo único do artigo 1573 também vai acrescentar: o juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Essa separação judicial litigiosa por culpa, ela é a única que vai dizer o quê? Que vai declarar na sentença, né, que um cônjuge é inocente e que o outro é o cônjuge culpado. E para a gente finalizar essa nossa conversa sobre separações judiciais, a gente tem de olhar, por último aqui, o único artigo que faltou, que é o artigo 1578, que ele vai dizer o seguinte: o cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial, né, então, é a separação judicial por culpa, o cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar. Então, aqui, não é, o legislador está falando sobre o direito, não é, ao nome do outro, porque, como nós sabemos, quando a gente casa, nós podemos permanecer com os nossos nomes de solteiros, ou podemos acrescer ao nosso sobrenome do outro, não é?
tanto, né, uma menina pode acrescer o sobrenome, não é, do marido, como o marido pode acrescer o sobrenome da menina, e também, né, a gente vai ver que o mesmo direito é dado, não é, a casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. E a gente vai ver que isso daqui é um direito. Eu tinha até conversado sobre isso com vocês, quando a gente começou a ver regime de bens, não é? Lá no artigo 1600, não é? Não, não foi no 1600, foi dos deveres e direitos do casamento, e a gente vai ver que o legislador, ele falou o quê, não é? Que querendo, poderá um cônjuge acrescentar ao seu, não é, o sobrenome do outro. E eu até comentei o que com vocês, não é? Que a gente pode, o legislador nos deu o direito de acrescentar o sobrenome do outro, mas ele não nos proibiu de retirar. Então, nós podemos, quando a gente casa, nós podemos compor os nossos nomes como a gente quiser. Claro que ainda hoje, como eu até observei com vocês na ocasião, vai ter oficial de registro que vai dizer o quê? Não, você tem de permanecer com todos os seus sobrenomes e você vai poder acrescentar ao seu, não é, o sobrenome do outro, mas você não pode mais retirar nenhum sobrenome. E essa interpretação, queridos, ela é totalmente equivocada, porque nós podemos realmente, quando a gente casa, ou mesmo quando a gente vive união estável, nós podemos compor os nossos nomes como a gente quiser, não é? Eu até, não sei se vocês lembram, mas eu comentei esse caso, porque ele foi muito impactante lá na Unifor, lá no nosso estágio 5, que eles casaram, né, um jovem casal contraiu casamento, e a menina queria retirar todos os sobrenomes dela, não é, tanto por parte de pai como por parte de mãe, e substituir todos os sobrenomes, não é, pelos do marido. E ela foi até o nosso APJ, né, eu não tinha realmente lidado com um caso desses, não é, mas o que a gente viu? Que existia a possibilidade jurídica do pedido, não é? E nós fizemos realmente, não é? Porque eles casaram se submetendo à vontade do oficial de registro, porque queriam casar logo, mas aí foram atrás, né, do judiciário exatamente para rever essa questão dos sobrenomes. E nós peticionamos ao juiz da vara de registros públicos, não é? Exatamente porque colocamos os motivos lá, porque ela não queria, né, portar mais o sobrenome, né, nem do pai nem da mãe, que ela queria substituir os sobrenomes pelos mesmos sobrenomes do marido dela. Claro que ficou parecendo que são irmãos, não é? Porque se você tem duas pessoas com os mesmos sobrenomes na mesma ordem, parece o quê? Que são irmãos. E eu confesso para vocês que quando nós redigimos essa peça, eu estava assim um pouco cética, né? Mas foi uma surpresa muito boa, porque tanto o defensor público ele ajuizou, não é? Ele protocolou a petição, como a gente tinha feito, como o juízo da vara de registros públicos, ele deu ok. E aí realmente foi expedido, não é? Um mandado para o cartório e realmente o nome agora trocou totalmente os sobrenomes, não é? Ela ficou só com os sobrenomes do marido. Então, e por que o juízo fez isso, né? Ele até colocou isso na sentença, exatamente porque nome, quando a gente fala nome, né? A gente quer falar principalmente em sobrenomes, tem tudo a ver com direito de personalidade, tá? E quando a gente casa, se a gente acresce, o sobrenome, ele é nosso. Agora, o que o legislador vai dizer aqui nesse artigo 1578? Se eu for declarada culpada numa separação judicial, e realmente só existe a questão da declaração de culpa numa separação judicial, no divórcio não existe isso, não é? O divórcio é uma ação muito mais simples, não é, do que a separação, porque a gente não precisa motivar, não existe cônjuge inocente ou culpado, mas na separação, por exemplo, né, se eu acrescentei ao um sobrenome do meu marido, e eu o traí, não é, e realmente foi comprovado durante o processo a minha infidelidade, ele pode exigir que eu volte ao nome de solteira, né? Mas isso somente na separação judicial litigiosa por culpa, tá? Se ele nada falar,
eu vou poder optar por permanecer com o nome de casada ou então voltar para o nome de solteira, tá? Agora, é interessante que esse artigo 1578, ele vai dizer o quê? Vamos supor, eu traí o meu marido, não é? Realmente isso foi comprovada, ou então eu fui reconfessa no processo, tá? E ele pede que eu retire, não é? Que eu deixe de usar o sobrenome dele, mesmo contra a minha vontade. E mesmo eu sendo declarada culpada, e mesmo ele pedindo para retirar o sobrenome dele, quando é que ainda eu vou ter o direito de, contra a vontade dele, mesmo sendo cônjuge culpada, como é que eu vou ter o direito de continuar a usar o sobrenome dele? Aí é o que diz o artigo 1578, né? Só relendo o caput. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar. Porque se o meu retorno ao nome de solteira eu conseguir provar que vai acarretar uma dessas três hipóteses, né, então eu vou poder continuar a usar o meu nome de casada, mesmo contra a vontade do meu marido, não é, e mesmo, não é, tendo sido culpada na separação. Qual é a primeira hipótese? Que eu consigo manter o meu sobrenome de casada? Primeiro, evidente prejuízo para a sua identificação. Vamos supor que o meu nome de solteira fosse Maria da Silva, né? Então, eu devo ter, né, milhares e milhares de homônimas no Brasil, sendo Maria da Silva. Quando eu me casei, vamos supor que eu virei Maria Silva de Souza, não é? E aí eu realmente pratico alguma coisa, não é? Grave contra o casamento, como a infidelidade, ou tentei matar o meu marido, não é? E ele vai impetrar uma separação judicial litigiosa por culpa contra mim e exigindo que eu volte ao meu nome de solteira. Aí o que eu posso dizer para o juiz? Excelência, eu não posso voltar ao meu nome de solteira. Meu nome de solteira era Maria da Silva. Isso daí já me causou tantos problemas antes de eu me casar, não é? Porque eu era confundida com muitas pessoas, era confundida até com criminosa na minha cidade, por exemplo, né? Então eu não posso perder o meu sobrenome de casada. Eu tenho de continuar sendo Maria Silva de Souza, por exemplo, né? E se o juiz se convencer do meu argumento, eu vou continuar com o meu sobrenome de casada, mesmo contra a vontade do meu marido e mesmo sendo declarada, não é, cônjuge. Pior, como eu já falei para vocês, se a gente ganha o direito de usar o sobrenome do outro é nosso, e nós podemos até passar esse sobrenome para o nosso futuro marido ou futuro companheiro, se ele assim o desejar, tá? O segundo motivo pelo qual eu posso permanecer com meu nome de casada, não é? Inciso 2, manifesta a distinção entre o seu nome de família e dos filhos havidos da união dissolvida. Bem, como é isso? Vamos supor o seguinte, que eu tive no meu casamento 2 filhos do sexo masculino. O primeiro levou o nome do pai, acrescido de filho. E o segundo filho que eu tive com meu marido levou o nome do avô paterno, acrescido de neto, né? E eu, quando me casei, peguei um sobrenome do meu marido. Aí eu vou dizer para o juiz, excelência, se eu perder o meu sobrenome de casada, parece até que eu não vou ser mãe dos meus próprios filhos, não é? Porque o meu primeiro filho tem o nome do pai, não é? Acrescido de filho. O segundo tem o nome do avô paterno, acrescido de neto. Então, não é? Vai até parecer que eles não são meus filhos. E realmente, se for esse o caso, o juiz ele vai deixar eu permanecer com o nome de casada, tá? E o terceiro motivo é o que a gente mais vê, tá, no dia a dia, que seria o dano grave reconhecido na decisão judicial. O que é o dano grave? É principalmente o dano no aspecto profissional. Muitas vezes eu sou reconhecida profissionalmente, eu sou conhecida profissionalmente usando o sobrenome de um marido. A gente vai ver isso em várias atrizes, né? Por exemplo, a Luísa Brunet,
a Lucinha Lins, não é? A Marta Suplicy, toda, até como é o nome da a Patrícia, não é? Aqui, ela foi conhecida durante muito tempo, não é? Na atividade parlamentar dela, ela continuou com o sobrenome, né, do ex-marido, ela era chamada era conhecida como Patrícia Gomes, não é? E depois, paulatinamente, ela vai se fazendo conhecer pelo nome dela de solteira, e hoje ela voltou, né, a utilizar o nome de solteira. Mas isso é muito comum, não é? Quando esse dano grave, ele vai ocorrer muito quando essa mulher ou esse homem, claro, eles são conhecidos profissionalmente com um determinado sobrenome. Então, você conseguiria segurar, não é, esse sobrenome, não é? Mesmo sendo declarado culpado, e mesmo, né, que o seu cônjuge tenha pedido para você não mais usar o sobrenome dele, porque acha que a pessoa não é mais merecedora de tal, tá? Então, a gente vai ver, não é, que mesmo a separação judicial litigiosa por culpa, ela podendo trazer essa consequência, não é, para o sobrenome para a utilização ou não do sobrenome do outro, mas a gente vai ver que essas três exceções, elas podem realmente, não é, garantir que a pessoa, mesmo culpada, continue a usar o sobrenome de casada, tá? O parágrafo 1º, não é, do artigo 1578, a gente vai observar como o nosso Código Civil, ele é romântico, tá? O que ele está dizendo, o parágrafo 1º? O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar a qualquer momento o direito de usar o sobrenome do outro, e o parágrafo 2º, não é, vai dizer, nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. É engraçado, né, quando a gente começa a ler o parágrafo 2º do artigo 1578, a gente vai pensaria o que inicialmente? Que nas demais opções, né, caberia a volta ao nome de solteiro, mas realmente é o contrário. O Código Civil deseja o quê? Que se você passou por um relacionamento ou por vários relacionamentos, onde você acrescentou ao seu o sobrenome do outro, que você continue a usar esses sobrenomes, não é? É como se os nomes eles pudessem realmente marcar, né, os nossos amores, não é? Exatamente seria aí, não um indício, né, dos amores que nós tivemos, tá? E realmente você vai poder acrescentar sobrenomes, né, tanto de pessoas que você se uniu pelo casamento, como de pessoas que você se uniu pela união estável, tá? E aqui, queridos, terminaria realmente, não é, a nossa conversa sobre separações judiciais. Alguma pergunta para a gente poder passar para o divórcio? Tudo ok? E os 3 próximos artigos, eles vão complementar a questão do divórcio, tá? Ao dizer o seguinte, artigo 1579, o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, né? Isso é uma coisa muito boa do Código Civil ter trazido, porque a gente se divorcia do nosso cônjuge e não dos filhos, né? Os direitos e principalmente deveres, eles continuarão. Parágrafo único, novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes, né, quando a gente se divorcia, você tem, não é, se você tem filhos menores, não é, também vai ser já, qual seria a palavra? Vai ser realmente deferida a forma de guarda, né, que a gente requerer, ou aquela que o juiz realmente achar melhor para os filhos menores, pode ser a guarda unilateral, pode ser a guarda compartilhada, não é? Vamos supor até que fosse uma guarda unilateral, nesse primeiro momento, não é? Porque, por exemplo, eu tenho filhos menores e o meu marido, ele achava o quê? Que estava trabalhando fora, e que seria melhor nesse momento, né, eu ter a guarda unilateral das crianças, ou até porque ele queria realmente, né, nesse primeiro momento, maior liberdade, tá? Então, foi definida a guarda unilateral.
Aí eu estou com os meus filhos na guarda unilateral, meu ex-marido está ali com o direito de visitação, né, com direito à convivência familiar, e aí eu começo a namorar com outra pessoa, né, e esse namoro, se ele cresce, se transforma numa união estável, ou até resolvo me casar, e esse meu novo amor vem morar comigo e com os meus filhos, né, e o meu ex-marido não aceita isso. Aí ele vai tentar fazer o quê, por exemplo? Impetrar uma ação de modificação de guarda, dizendo o quê? Não, que agora ele requer a guarda unilateral sob o argumento de que os filhos dele estão convivendo com uma pessoa estranha. Bem, isso daí não vai colar, não é? Como diz aqui, não é, o parágrafo único do artigo 1579, novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Então, essa questão, esse argumento de eles estarem convivendo com uma pessoa estranha, isso daí não é o suficiente para modificação de guarda, tá? O que seria suficiente para modificação de uma guarda, com o novo casamento de um dos genitores, se eu me casasse com alguém que fosse dependente químico, se eu me casasse com alguém, não é, que tivesse realmente que praticasse atos antissociais, como vício em jogos, não é, prostituição, participação em filmes adultos, não é? Se a pessoa realmente tivesse praticado crime, aí sim. Se fosse uma pessoa violenta, não é? Se pairasse alguma dúvida em relação a abuso psicológico, sexual contra os meus filhos, então, para você impetrar uma ação de modificação de guarda, é necessário realmente que haja um justo motivo, e não necessariamente um novo casamento, né? Isso daí não teria realmente um peso, não é, a ser considerado num primeiro momento, se não houver mais nenhuma motivação, tá? Esse artigo 1580 aqui, ele está realmente, apesar dele não ter sido revogado, mas ele foi muito atingido pela emenda constitucional 66, não é, de 2010. Por quê? Porque quando o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, ele foi totalmente modificado em 2010 pela emenda constitucional 66, ao dizer o quê? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, tá? Então, não existe mais nenhum prazo para você conseguir se divorciar. Hoje, a mesma liberdade nós temos de casar, nós temos de descasar. Mas esse artigo 1580, não sei por que ainda, ele não foi atualizado de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, ele está dizendo que dos prazos que você precisaria no passado, não é, atingir para você chegar ao divórcio. E que prazos seriam esses, não é, que não existem mais? Eu teria de ter pelo menos 1 ano de separação judicial, ou teria de comprovar 2 anos de prévia separação de fato, tá? Então, isso não existe mais. Então, esse artigo 1580, ele vai dizer o quê? Decorrido 1 ano do trânsito em julgado, da sentença que houver decretado, né, a separação judicial, ou de decisão concessiva de medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio, não é? Então, isso daqui está totalmente revogado pela nossa Constituição Federal, né? Tacitamente revogado, tá? Aí, parágrafo 1º também foi muito comprometido, dizendo o seguinte: a conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. Eu até defendo, como todos os doutrinadores que vocês estão atualmente, né, utilizando, que não existe mais essa ação de conversão de separação em divórcio, né? Já tinha até falado isso com vocês anteriormente. Por quê? Porque essa conversão da separação em divórcio, ela também exigia o quê? O prazo de 1 ano. Então, eu só poderia converter a minha separação em divórcio se eu tivesse pelo menos 1 ano de separada judicialmente, tá? E realmente, como você pode chegar hoje diretamente ao divórcio, você nem precisaria de uma prévia separação, e se você é separado, você também não precisa, não é, respeitar nenhum prazo
para que você seja divorciado, não é? A única coisa que a gente tem de atentar o que é para o estado civil da pessoa, porque se uma pessoa está casada, o estado civil dela é casada. Se ela está casada, mas separada de fato, qual é o estado civil dela? É casada. Agora, você pode colocar casada barra separada de fato, que aí você já sinaliza para o juiz que a pessoa continua com vínculo conjugal, mas não está mais vivendo com o outro, tá? Se eu me separei judicialmente, qual é o meu estado civil? É separada judicialmente, não é mais casada, porque a separação, ela muda o nosso estado civil, tá? Se eu vivo em união estável e nunca me casei com ninguém, qual é o meu estado civil? Solteira. Aí eu posso colocar para sinalizar solteira barra convivente, não é? Se eu me divorciei, meu estado civil é de divorciada. Se meu marido faleceu, não é? Ou foi declarado morto, não é? Qual é o meu estado civil? Viuvez, tá? Então, se a gente vai, se vocês vão hoje impetrar uma ação de divórcio de alguém que já passou por uma separação judicial, como é que vocês vão qualificar ali o estado civil dela? Separada judicialmente, tá? E o parágrafo 2º, não é, ele também está muito afetado pela nossa emenda constitucional 66, que ele vai dizer o quê? O divórcio poderá ser concedido, poderá ser requerido por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Bem, então isso daí também não existe, né? Então, até hoje eu não sei, porque o artigo 1580 do nosso Código Civil ou foi realmente revogado, né, ser retirado aqui, ou então por que ele não foi modificado, não é? Porque desde 2010 nós não temos mais nenhuma exigência de lapso temporal, não é? Para o divórcio, tá? Aí vocês podem perguntar, mas então qual é a diferença entre um divórcio consensual e um divórcio litigioso, se a gente não discute culpa no divórcio? Queridas, a única diferença é uma, é essa, né? Por exemplo, se só eu quero me divorciar e meu marido não quer, né? Então eu vou impetrar o quê? Um divórcio litigioso, porque ele não está compondo esse pedido comigo, no litisconsórcio, né? E um divórcio consensual seria o quê? Quando ambos os cônjuges figuram ali no litisconsórcio ativo. Tá? Então, essa é a diferença de divórcio litigioso para divórcio consensual. Não tem nada a ver com separação litigiosa, né? Porque separação litigiosa, ou eu vou alegar culpa, ou eu vou alegar alguma doença do meu cônjuge, que seria a separação judicial remédio, ou então eu vou alegar o quê? Que eu já deixei o meu cônjuge, né, há mais de um ano, e não quero mais continuar casada, que seria a separação judicial falência, tá? Mas no divórcio nós não precisamos alegar nada. E a diferença do litígio, do litigioso para o consensual é somente essa. Se somente um cônjuge vai impetrar a ação, aí é litígio, divórcio litigioso. Se ambos querem a mesma coisa, seria um divórcio consensual. E se for um divórcio consensual, vai ser na modalidade judicial, quando houver filhos menores ou incapazes, e pode ser na modalidade extrajudicial, se não houver filhos menores ou incapazes, tá? O artigo 1581 vai nos dizer: o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Nós até já tínhamos visto isso, né, nas causas suspensivas do casamento, lá do artigo 1523, não é? Que, se nós somos divorciados, é claro que nós podemos contrair um novo casamento, tá? Mas se houver bens ainda a serem partilhados, eu vou poder me casar, mas somente no regime da separação obrigatória, tá? Realmente, não é? Eu vou poder pedir para mudar de regime quando eu tiver, não é, resolvido toda a partilha do casamento, dos bens adquiridos no casamento anterior, a depender do regime de bens, tá? Mas o divórcio, ele pode ser todo fatiado. Eu posso impetrar uma ação somente de divórcio, pura e simples, e deixar para resolver em outras ações o quê? Guarda de filhos, direito à convivência,
pensão alimentícia e divisão de bens, ou seja, eu posso realmente, uma ação de divórcio pode se transformar em 5 ações, tá? Porque tudo aí eu posso resolver de forma autônoma. E, por último, né, o artigo 1582, o pedido de divórcio competirá aos cônjuges, né, somente competirá aos cônjuges, já que a ação de divórcio como a de separação são ações personalíssimas, mas ambas podem, elas admitem representação, como diz aqui o parágrafo único do artigo 1582. Se o cônjuge for incapaz para propor, se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo curador ou ascendente ou irmão, não é? Então, apesar das ações de separação e de divórcio, elas serem ações personalíssimas, mas em caso de incapacidade, a gente pode ser representado pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão, tá? Queridas, e aqui, pronto, nós terminaríamos, né, a questão, né, da dissolução do casamento, tá? O que eu queria, até agora, alguma pergunta? Porque eu só tenho agora exatamente algumas coisinhas que eu quero pontuar com vocês para a próxima semana. Professor, então a gente esquece esse artigo 1580 até o segundo parágrafo, né? Deixa aqui separado. Exatamente, Tarciana, não leve em consideração exatamente porque não é mais exigido, não é, nenhum lapso temporal para você se divorciar, ou nenhuma circunstância. Ok. Foi falha do legislador, não foi que não tirar logo agora? Pois é, porque isso desde 2010, não é, Passou, Juliana? porque estava conversando muito sobre as outras coisas. E aí passou na hora, viu? Pois é, eu acho que sim. Professora, e eu também Sim. queria saber, pontuar com a senhora, a Sim. questão da AV3, como é que vai ser? Ah, tá, Juliane, a nossa AV3 também vai ser um trabalho, tá? Só que eu vou passar somente um trabalho. E aqui, esse trabalho, ele vai versar exatamente sobre a matéria, que é exatamente isso que eu quero pontuar com vocês, em relação à matéria, não é? Essa AV3, ela vai começar aqui, não é? De separação e divórcio. Aí a gente vai ver também a questão dos regimes de bens, né, que eu já quero ver com vocês na próxima semana, tá certo? E todo o restante, né? Então, essa V3, ela vai ser um trabalho que vai ter questões sobre separação e divórcio, vai ter questões sobre regime de bens, não aquela parte geral, né, mas a parte que a gente vai ver agora, os regimes de bens que eu não terminei com vocês, e também falta o quê? Alimentos, união estável e curatela. Pronto. Essa então, proteção da proteção da pessoa dos filhos, a senhora vai dar, né? Do 1583 ao 1590. Foi dado? Já falei que são tá, porque até aqui, pronto, ó, a partir daqui do artigo 1582, né, a gente já viu proteção da pessoa dos filhos, vimos relação de parentesco, vimos Qual foi o dia filiação. dessa aula, professor? O meu não foi, será que foi naquele dia que a senhora deu aula sozinha e deixou gravada? Porque para mim não está como se fosse dado, não. Esse do 1583 ao 1590. Confere aí, Tassiana. Juline, dá uma olhadinha nas nossas aulas ali, porque se foi aquela que eu deixei gravada só, a gente pode conversar novamente sobre isso. Eu acho que foi aquela, porque eu não faltei nenhuma aula, professora, e o meu aqui está como se a senhora não estivesse dado. Para mim está faltando o regime de comunhão parcial, o regime o universal de separação de bens. Sim. A parte de alimentos ali, né? Também a gente não viu ainda. Que tá união estável. E curatela. O início de a senhora começou tutela com 1533. O início. Mas comecei tutela com o 1533.
O 1528, o 1529, 1530, 1531 e 32, a senhora não falou, não. Falei que foi, exatamente. Falei, Juliane. O meu não está marcado aqui, não, professora, só se... Porque eu estou marcando justamente para eu me policiar, mas se falou, então erro meu. Não, mas olha ali naquela questão das aulas, não é? Porque eu estou especificando tudo por título ali. Aí dê uma olhadinha naquelas gravações, tá certo? Mas eu vou rever isso no final de semana. Tá ótimo, professora. E sim, o que eu queria combinar com vocês, queridos? Olha, eu vou ver se dá, porque eu estou com muita coisa para fazer, né? Porque eu estava até brincando, né? Antes, por exemplo, eu falava com 50 alunos, agora 50 alunos falam comigo, não é? Então, eu estou passando muito mais tempo aqui, isso é legal individualmente, não é? Mais tempo com vocês, não é? Essa turma não é mais tranquila, eu falo muito por torpedo, né, com todos vocês, mas realmente está demandando um pouco mais de tempo. Mas o que eu queria fazer? Eu vou ver se eu preparo uma apresentação, um data show, tá? Uma apresentação no PowerPoint para a gente ver, olhar mais detidamente os regimes de bens, tá? Porque eu acho interessante a gente ficar com o código e também ter uma apresentação. Então, se eu conseguir fazer isso até segunda-feira, domingo eu estou passando um torpedinho dizendo que, olha, antes de vocês, não é, ou quando vocês forem acessar a aula, baixem também a apresentação para ficarem vendo um pouquinho, porque nesse programa eu não consigo, ele tem até uma ferramenta aqui, apresentar agora, mas eu não consigo apresentar nada por isso daqui, só espelha para mim, não espelha para vocês, tá? Então eu só quero, não é, porque regime de bens eu acho interessante, tanto a gente vê os artigos, né, como ver outras explicações que eu posso dar. Então, se eu conseguir fazer isso, aí no domingo eu passo um torpedinho para vocês, mas de qualquer forma, a gente vai se encontrar segunda-feira aqui, tá, às 8h30 da manhã. Eu só quero ver se eu consigo preparar esse material. E Oi? com licença, já tem data para esse trabalho de AV3? Eu digo não, que a Juliane, senhora acredita que eu já tenho um AV3 segunda-feira? É mesmo? Dia 1º eu já tenho um AV3 de trabalho 1. A professora Liliane. Porque nós temos todo o mês de junho para a AV3, porque a nossa disciplina terminaria dia 5 de julho, não é? Mas a gente pode fazer, por exemplo, a nossa AV3 no dia 22. Certo. 22/6, tá? Porque eu quero terminar a nossa matéria antes da gente ver a nossa AV3, tá? Tá certo, professora. E até lá dá demais para a gente terminar a nossa matéria. Tá ótimo. Pois então, até sexta-feira, professora. Até segunda. Até segunda, perdão. Ainda estou no feriado. Não é? Até segunda. Bom feriado. Bom final de semana. Você também. Eu vou parar só aqui a nossa gravação. Pronto.